A noite estava gelada quando uma figura pequena surgiu na estrada de terra. Era uma criança, não mais que 8 anos, descalça, com roupas rasgadas cobertas de poeira. Seus pés sangravam, marcados por pedras e espinhos do caminho. Mas seus olhos brilhavam com uma luz que não pertencia àquele lugar esquecido por todos. Ela caminhava em direção ao fim da estrada, onde as pessoas da cidade nunca iam. O lugar que chamavam de a Curva da Morte. Ali, isolado de tudo e de todos, vivia um homem que o mundo havia descartado como lixo. Antônio era seu nome, mas ninguém o chamava assim há 20 anos. Os poucos que ainda se lembravam dele o chamavam apenas de o amaldiçoado. Sua história era conhecida por todos na região, contada em sussurros, como um conto de terror para assustar crianças. 20 anos atrás, Antônio era um homem trabalhador. Tinha esposa, 3 filhos pequenos, uma casa simples mas cheia de amor. Trabalhava na construção civil, erguendo prédios para os ricos da cidade. Mas então a doença veio. Começou com uma mancha pequena no braço, depois outra, e mais outra. Os médicos confirmaram o diagnóstico que todos temiam: hanseníase, lepra, a doença dos intocáveis, a doença dos amaldiçoados. Naquela época, o preconceito era ainda maior do que é hoje. Mesmo havendo tratamento, as pessoas tinham pavor. Sua esposa foi pressionada pela própria família a abandoná-lo. Os vizinhos fizeram um abaixo-assinado pedindo sua expulsão do bairro. Seus filhos foram proibidos de frequentar a escola. E então, em uma noite chuvosa, Antônio tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele pegou uma mochila velha, colocou alguns pertences e desapareceu. Deixou um bilhete para a esposa: "Me perdoe, vá viver. Esqueça que eu existi. Proteja nossos filhos. Eu amo vocês mais do que minha própria vida." Ele caminhou até encontrar aquele barraco abandonado no fim da estrada. E ali ficou, sozinho, esquecido, esperando morrer. Os anos passaram. A doença avançou. Suas mãos começaram a deformar. Os dedos se curvaram como garras. A pele rachava e sangrava. Feridas que nunca cicatrizavam cobriam seus braços e pernas. A dor era constante, insuportável. Mas pior que a dor física era a solidão. Ele improvisou uma placa de madeira velha e escreveu com carvão: "Perigo, área contaminada, não se aproxime." Não porque não quisesse companhia, mas porque não suportava ver o medo e o nojo nos olhos de quem o via. Às vezes, moradores da cidade deixavam comida na estrada, a 50 metros de distância. Antônio esperava eles irem embora para buscar. Nunca agradecia pessoalmente. Nunca falava. Havia se tornado um fantasma, um não-pessoa. E foi naquela noite gelada que a criança chegou. Antônio estava encolhido dentro do barraco, tentando se proteger do frio com trapos velhos. Suas mãos enfaixadas com panos sujos tremiam. Ele não conseguia mais segurar nada. Não conseguia comer sozinho. Levava a comida à boca com movimentos desajeitados, deixando cair metade. Foi quando ouviu a voz. Uma voz de criança. Doce, suave, mas firme. "Senhor, tem alguém aí?" Antônio congelou. Crianças nunca vinham até ali. Nunca. Os pais proibiam, contavam histórias de terror sobre o monstro da Curva da Morte. "Vá embora!" Ele gritou com a voz rouca de quem quase não fala há anos. "Você não viu a placa? Isso aqui é perigoso. Volte para casa." Mas a voz continuou, mais perto agora. "Eu vi a placa, sim, senhor. Mas eu não vim buscar perigo. Vim buscar ajuda." Antônio engatinhou até a porta do barraco e olhou para fora. Lá estava a criança. Um menino pequeno, magro, com roupas em farrapos. Mas o que mais chamou a atenção foram seus olhos. Não havia medo neles. Não havia nojo. Apenas bondade. Uma bondade que Antônio não via há décadas. "Menino, escuta aqui." Antônio disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo lágrimas queimarem seus olhos. "Eu sou doente. Meu corpo está apodrecendo. Você não pode ficar perto de mim. Vá embora antes que eu te contamine." O menino deu um passo à frente. "O senhor tem comida?" Ele perguntou simplesmente. Eu tenho um pouco de arroz e feijão ali. Sobrou do que deixaram ontem. Mas, menino, você não entende? Eu não posso te dar. Eu não posso tocar em nada. Minhas mãos são sujas. Tudo que eu toco fica contaminado." O menino sorriu.
e foi o sorriso mais genuíno que Antônio já havia visto. Então o senhor não precisa tocar, senhor. Eu posso servir a comida. Mas tem uma condição. Condição? Antônio piscou, confuso. A gente come junto. Porque eu aprendi que comida dividida alimenta mais do que comida solitária. Antônio começou a chorar. Chorar de verdade. Soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo frágil. Menino, faz 20 anos que ninguém senta perto de mim. 20 anos que ninguém divide uma refeição comigo. Eu não quero te fazer mal. Por favor, entenda. Então está decidido, o menino disse, entrando no barraco como se fosse a coisa mais natural do mundo. Onde está a panela? E foi assim que começou a refeição mais estranha e mais sagrada que aquele barraco já havia visto. O menino encontrou a panela velha com restos de arroz e feijão frios. Encontrou 2 pratos de lata amassados. Serviu porções iguais em cada um. E então fez algo que deixou Antônio completamente paralisado. O menino pegou o prato de Antônio, pegou uma colher, encheu com comida e levou até a boca do velho. Abre a boca, senhor. O senhor precisa comer primeiro. Menino, não. Você não pode. Eu sou impuro. Você vai. Abra a boca, senhor Antônio. Antônio estremeceu. Como você sabe meu nome? O menino apenas sorriu e continuou segurando a colher perto da boca dele. Com mãos trêmulas e lágrimas escorrendo, Antônio abriu a boca. O menino colocou a comida gentilmente, e então encheu outra colherada, e outra, alimentando-o com toda a paciência do mundo. Por que você está fazendo isso? Antônio sussurrou entre as lágrimas. Por que você não tem medo de mim? Porque eu vejo o que as outras pessoas não conseguem ver, senhor Antônio. Elas veem suas feridas. Eu vejo seu coração. Depois de alimentar Antônio, o menino comeu seu próprio prato. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio cheio de paz. Um silêncio que Antônio não experimentava há décadas. Quando terminaram, o menino olhou para as mãos enfaixadas de Antônio. Suas mãos doem muito? Antônio assentiu, incapaz de falar. Se o senhor pudesse ter um milagre agora, o que pediria? Mãos novas? Pele limpa? Corpo curado? Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro quebrado. Sabe o que eu mais quero, menino? Não são mãos novas. Não é pele limpa. Eu só queria abraçar meus filhos uma última vez. Dizer que eu sinto muito. Que eu os amo. Que eu não quis abandoná-los. Eu só queria que eles soubessem que cada dia longe deles foi uma morte lenta. Ele soluçou. Meu filho mais velho, Pedro, tinha 5 anos quando eu fui embora. Ele chorou tanto. Gritou que me amava, que não ligava se eu estava doente. Mas eu fui embora mesmo assim, para protegê-lo. E agora ele deve ter 25 anos. Deve ter esquecido que eu existo. E eu vou morrer aqui, sozinho, sem nunca poder dizer a ele que... Sua voz sumiu em choro. O menino estendeu as mãos e tocou as bandagens sujas de Antônio. O velho tentou puxar o braço, aterrorizado. Não! Menino, não toca! Por favor! Mas o menino segurou firme. E então algo extraordinário começou a acontecer. Uma luz suave, dourada, começou a emanar das mãos do menino. Não era uma luz forte ou ofuscante. Era gentil, quente, como o sol da manhã. Tire as bandagens, Antônio. Eu não posso. Eu não quero que você veja. É horrível. Confie em mim. Tire as bandagens. Com mãos trêmulas, Antônio começou a desenrolar as tiras de pano sujo, camada por camada. Ele estava preparado para ver aquilo que via todos os dias há 20 anos. Pele ferida, dedos deformados, carne exposta. Mas quando a última camada caiu, ele gritou. Não de dor, de choque, de incredulidade. Suas mãos estavam perfeitas, completamente perfeitas. A pele era lisa, saudável, rosada. Os dedos retos, fortes. Não havia uma única mancha. Não havia uma única cicatriz. Era como se aquelas mãos nunca tivessem conhecido doença. Meu Deus, o que? Como? Antônio abriu e fechou as mãos várias vezes. Tocou seu próprio rosto. Tocou a parede. Pegou a colher. Segurou com firmeza. Pela primeira vez em 20 anos, ele podia sentir.
Podia segurar. Podia tocar sem dor. Ele arrancou as bandagens das pernas, dos braços, de todo lugar. E em todo lugar, a pele estava perfeita, limpa, curada. Como se a doença nunca tivesse existido. Quem é você? Antônio sussurrou, olhando para o menino com olhos arregalados. Quem é você de verdade? O menino apenas sorriu. Aquele sorriso que parecia carregar toda a bondade do universo. Eu sou aquele que nunca esquece. Aquele que vê os esquecidos. Aquele que ama os não amados. Naquele exato momento, eles ouviram um som na estrada. Passos correndo. Alguém gritando. Pai! Pai! Onde você está? Antônio congelou. Aquela voz. Ele conhecia aquela voz. Mesmo depois de 20 anos, ele conhecia. Pedro? Ele sussurrou. E então mais alto. Pedro! Um homem jovem apareceu correndo pela estrada. Alto, forte, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parou na entrada do barraco, ofegante. Pai. Pai, eu tive um sonho. Um sonho tão real. Uma criança apareceu e disse: Seu pai está esperando por você. Não deixe o sol nascer sem abraçá-lo. E eu acordei com uma dor no peito tão forte que eu não consegui ficar parado. Eu precisava vir. Eu precisava te encontrar. Pedro, meu filho, meu menino. Antônio saiu do barraco. Pedro o viu e correu. Eles se encontraram no meio da estrada poeirenta. E se abraçaram. Um abraço de 20 anos de saudade, de 20 anos de dor, de 20 anos de amor guardado. Pai, me perdoa, Pedro chorava. Me perdoa por não ter te procurado antes. Eu era criança, eu não entendi. Quando cresci e compreendi, eu tinha medo de que você me odiasse por ter te deixado sozinho. Não, filho, não. Antônio segurava o rosto de Pedro com suas mãos recém-curadas. Eu nunca te odiei nem por um segundo. Eu te amo. Sempre amei. Foi por isso que eu fui embora. Para te proteger. Pai, suas mãos. Você está curado. Como? Antônio se virou para apresentar o menino a seu filho. Para agradecer. Para cair de joelhos e adorar aquela criança que havia devolvido não apenas sua saúde, mas sua vida. Mas o menino não estava mais lá. No lugar onde ele havia estado sentado, havia apenas um pequeno pão fresco e um bilhete escrito em letra de criança. Eu vim para curar os quebrantados de coração. Eu vim para dar liberdade aos cativos. Eu vim para proclamar que ninguém está esquecido. Ninguém está sozinho. E ninguém está além do meu amor. Emanuel. Antônio caiu de joelhos, segurando o bilhete contra o peito, soluçando. Era ele. O tempo todo era ele. Jesus veio até mim. Pedro se ajoelhou ao lado do pai, sem entender completamente, mas sentindo a presença sagrada que ainda pairava naquele lugar. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando, enquanto o sol começava a nascer. Um novo dia, uma nova vida, uma nova chance. E em algum lugar daquela estrada poeirenta, uma pequena criança descalça caminhava em direção ao próximo esquecido. O próximo abandonado. O próximo que o mundo havia descartado, mas que ele nunca esqueceria. Porque essa é a verdade que o mundo não quer aceitar. Deus não vem para os que se acham justos. Ele não aparece para os que se acham santos. Ele não se manifesta para os que se acham merecedores. Ele vem para os esquecidos, para os desprezados, para os que choraram sozinhos em barracos abandonados, achando que ninguém se importa. Ele vem como uma criança descalça, como um mendigo na rua, como um doente no hospital, como um preso na cela, disfarçado, humilde, sem anunciar sua divindade. E testa nossos corações. Será que nós, ao contrário do mundo, conseguiremos vê-lo onde ninguém mais vê? Conseguiremos amá-lo onde ninguém mais ama? Conseguiremos tocá-lo onde ninguém mais quer tocar? Porque no último dia, quando estivermos diante dele, a pergunta não será: quantos cultos você frequentou? Ou quantas músicas gospel você ouviu? Ou quantos versículos você memorizou? A pergunta será: quando eu estava com fome, você me alimentou? Quando eu estava sozinho, você me visitou? Quando eu estava desprezado, você me amou? Antônio alimentou um menino faminto e descobriu que havia alimentado o próprio Deus. Aquele menino tocou um leproso intocável
E aquele leproso descobriu que havia sido tocado pelo próprio Deus. A pergunta agora é: e você? Se Jesus aparecesse disfarçado na sua porta hoje, você o reconheceria? Ou passaria por ele como todos os outros passam, com pressa, com medo, com nojo, com indiferença? Porque ele disse: sempre que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, a mim o fizestes. Ele está ali, naquele mendigo que você desvia o olhar, naquele idoso abandonado no asilo, naquela criança de rua que você ignora, naquele vizinho que todos evitam. Disfarçado, testando, esperando. Esperando por alguém que tenha olhos para vê-lo, coração para amá-lo, coragem para tocá-lo. Será que esse alguém pode ser você? A história de Antônio é apenas uma entre milhões. Milhões de pessoas esquecidas, desprezadas, abandonadas, esperando por um milagre, esperando por alguém que as veja, que as ame, que as toque. E o milagre pode começar com você, com uma ação simples, com um gesto de bondade, com um momento de compaixão. Porque no fim, não são grandes sermões que mudam o mundo, não são grandes templos, não são grandes programas de televisão. É uma colher de comida oferecida com amor. É uma mão estendida sem medo. É um abraço dado sem preconceito. É Jesus disfarçado em você, tocando Jesus disfarçado no outro. E quando isso acontece, o céu inteiro celebra. Os anjos cantam. E Deus sorri, porque finalmente, seus filhos aprenderam a lição mais importante. Amar não é fácil. Amar não é conveniente. Amar não é seguro. Mas amar é o único caminho. O único propósito. A única resposta. Antônio aprendeu isso quando estava pronto para desistir. Quando achava que era tarde demais. Quando pensava que era indigno demais. E então Jesus apareceu. Disfarçado. Humilde. Perfeito. E mudou tudo. A pergunta é: você vai deixar ele mudar você também? Ou vai passar por ele, como tantos fazem, sem reconhecê-lo, sem vê-lo, sem tocá-lo? A escolha é sua. Mas lembre-se, um dia você estará diante dele, sem disfarces, sem máscaras, apenas você e ele. E ele vai perguntar: você me viu quando eu estava disfarçado? Que sua resposta seja: sim, Senhor, e eu te amei, e eu te servi, e eu te toquei, mesmo quando ninguém mais queria. Porque essa é a única resposta que realmente importa. Essa é a única coisa que você vai levar deste mundo para a eternidade. Não seu dinheiro, não sua fama, não seus bens. Apenas o amor que você deu, especialmente o amor que você deu quando parecia não fazer sentido, quando parecia perigoso, quando parecia impossível. Esse amor impossível, é o que transforma mendigos em santos, leprosos em filhos de Deus, esquecidos em inesquecíveis. E tudo começa com uma decisão simples: ver Jesus onde ninguém mais vê. Você consegue? Você vai conseguir? A resposta está esperando. Na próxima esquina, no próximo barraco, na próxima pessoa esquecida que cruzar seu caminho. Jesus está lá, disfarçado, esperando por você.